Neste momento eu gostaria de convidar aqueles que estão nos assistindo a abrir mais uma vez a sua Bíblia, agora lá na primeira carta de Pedro, no capítulo 5. Nós acabamos de ler o capítulo 1 e nós vamos ler agora o capítulo 5, a partir do versículo de número 6. É o texto para a nossa edificação nesta noite, texto da mensagem desta noite. 1 de Pedro 5, do verso 6 ao verso 11. Assim diz o Senhor: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade, espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Pai bendito, nós te louvamos outra vez pela Tua palavra. Te agradecemos, ó Deus, porque por meio da Tua santa palavra é que o Senhor consola o nosso coração em todos os tempos. E hoje, neste momento separado pelo Teu povo, no dia que o Senhor separou e santificou, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor. Então te pedimos que Tu tenhas misericórdia de nós e edifica-nos na Tua palavra, ensinando-nos, Senhor, a guardar a Tua vontade, praticá-la, ó Deus, para que assim também o nosso coração se encha com a Tua paz, que excede todo entendimento, e que com isso também vivamos dias motivados pela esperança do retorno bendito do nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoe o Teu povo neste momento de pregação da palavra, em nome de Jesus. Amém. Este texto foi separado, é claro, motivado pelos últimos acontecimentos. E eu não sei se você se lembra, mas aqueles que estavam no nosso último culto do ano de 2019, nós aprendemos na mensagem daquele dia, baseados nos Salmos. No Salmo de número 121, se você puder abrir a sua Bíblia rapidamente, para que nós nos lembremos do que nós aprendemos. Perdão, Salmo 124, que disse assim: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. E eu não sei se você se lembra, mas nós ouvimos a palavra de Deus naquele dia e saímos dali motivados, com a certeza de que todos os eventos passados, se não fora o Senhor, muitos de nós teríamos sido destruídos pelos inimigos, ou até por nós mesmos. E como foi bom ouvir aquela mensagem, mas eu não sabia e eu não esperava aqueles ensinos por tão rapidamente assim. O ano começou, muitas expectativas já se cumpriram, nós já estamos em março, mas este evento, desse vírus, transformou muitas vidas e ainda tem transformado. Os números são alarmantes. As expectativas, em grande medida, desesperançosas, desesperadoras. Mas para o povo de Deus há uma bendita esperança, o próprio Deus. Nós, baseados neste texto, podemos crer também
que se o Senhor não estiver do nosso lado agora, não haverá nenhum tipo de solução que consiga conter a destruição. Mas se o Senhor está ao nosso lado, nós podemos confiar que estamos guardados pelo seu poder. E é isso, uma das coisas que nós vamos aprender neste texto. Eu gostaria de chamar a tua atenção para o fato de que o poder e o cuidado de Deus são revelados ao seu povo também em momentos de tribulação, em momentos de sofrimento. O que Pedro está trazendo aqui para nós hoje, que a palavra de Deus vai nos ensinar, é que Deus cuida do seu povo. E que este Deus é poderoso para cuidar do seu povo, em meio aos sofrimentos e em meio às ciladas também do inimigo. Você leu juntamente comigo, lá no início, da carta de Pedro, e eu gostaria que você voltasse as páginas da sua Bíblia para lá. Porque, apesar de o contexto em que Pedro escreveu, e que os irmãos que ouviram primeiro essa carta, o contexto deles era bem diferente do nosso. Eles passavam por dificuldades, muitos até morreram, mas a motivação dessas dificuldades não eram sanitárias ou médicas, como é o nosso caso hoje. Entretanto, aqui nós vamos encontrar princípios bíblicos que se aplicaram a eles lá, aos nossos irmãos do passado, e que se aplicam a nós também. Observe o versículo 1 do capítulo 1 da primeira carta de Pedro. Ele se identifica dizendo que é apóstolo do Senhor Jesus Cristo e ele direciona essa carta aos eleitos. E note bem a distinção que ele faz deste grupo de pessoas que receberá a carta. Eles são forasteiros da dispersão por todos esses lugares. No Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia. Se você bem se lembra, a dispersão foi aquele movimento em que muitos judeus foram, como a palavra mesmo já diz, dispersos por várias regiões, porque eles não podiam mais professar a sua fé em Roma. E muitos deles foram dispersos, ou sob o governo de Roma, melhor dizendo. Eles estavam ali na sua localidade, que era dominada por Roma, e então, por causa de várias outras questões religiosas, eles foram impedidos de continuar defendendo a sua fé naquele lugar. Se o fizessem, seriam perseguidos, mortos, e muitos foram dispersos por várias regiões. E é para estes irmãos dispersos, longe da sua cidade, longe muitas vezes de seus familiares, em outras culturas, forçados a aprender outras culturas, é para estes irmãos que Pedro vai escrever esta carta e já começa dizendo que o Senhor Deus nos regenerou, versículo 3, para uma viva esperança mediante a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja só um outro apontamento que Pedro faz a partir do versículo 13. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios. E olha só que interessante, essa é uma expressão, uma exortação que Pedro utiliza bastante na carta. A ideia de ter sobriedade, de estar sempre pronto e sóbrio no sentido de entender tudo que está ao seu redor, o seu contexto, e firme na fé agir. É essa a ideia de sobriedade aqui. E note bem, versículo 14, como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Depois, você conhece bem o conteúdo do capítulo 2, ele vai dizer que nós precisamos viver em novidade de vida, os santos, por conta de que nós fomos separados do restante do mundo, o povo de Deus. É no versículo 9 do capítulo 2, raça eleita, nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O povo de Deus, portanto, foi chamado por ele em Cristo Jesus.
e tem uma missão, não no sentido estrito que nós costumamos dizer de evangelho, de evangelização, né? Aquela coisa de missionários, mas nós temos um propósito aqui. E o Senhor Deus estará sempre conosco no cumprimento deste propósito. Mas muitas vezes, ao longo destas nossas tarefas, por ser povo de Deus, estas tarefas farão requisições de nós. E essas requisições nos farão sofrer muitas vezes. Adiante, Pedro vai chamar a atenção para a vida exemplar no lar, para a vida exemplar do cristão, na relação de emprego, de servos e senhores. E daí por diante, ele vai dizer também a necessidade de que os irmãos amem-se fraternalmente, como também marca dessa nova vida em Cristo Jesus. Ao chegar no capítulo de número 5, você vai observar o início, ele roga aos presbíteros, para que eles tenham um tipo de procedimento santo diante de Deus e diante daqueles que eles cuidam. E ele também vai dizer aos jovens que devem ser submissos aos mais velhos, lembrando também das implicações e das aplicações do quinto mandamento. Mas aí chegamos ao nosso texto. E é um texto maravilhoso, meus irmãos, e que tem muitas aplicações para o tempo que nós estamos vivendo, de isolamento social, mas pela graça de Deus e pelos recursos que Ele mesmo nos concedeu, nós podemos nos comunicar assim pela internet. Então nós vamos ver o poder de Deus e o cuidado dele para com o seu povo. E a primeira coisa está aí nos primeiros versos do verso 6 e verso 7, que são as duas coisas a primeira coisa que eu gostaria de trazer aqui aos irmãos. Note bem que o versículo 6 começa com um imperativo, com uma exortação, uma ordem, e é uma ordem um tanto quanto estranha. Ele diz: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. O poder de Deus, meus queridos irmãos, e o seu cuidado para conosco, se mostra a nós em nossa humilhação. Esses dois versículos nos ensinam como o povo de Deus deve ter humildade e dependência do Senhor em todas as circunstâncias. É claro que o nosso tempo, o tempo que nós estamos vivendo, causou algo muito sensível em nós. Parece que tudo fora da TV, porque na TV nós só vemos questões de coronavírus, mas parece que tudo fora da TV faz menção a este vírus. Já notou como foi a tua semana? Como foram as conversas, as mudanças de rotina? Tudo girou em torno deste vírus. Desta situação que assola, sim, a toda a humanidade, em especial o povo de Deus. E sabe de uma coisa? O texto da palavra de Deus nos diz que nestes momentos nós também poderemos ver revelado em nós o poder e o cuidado de Deus. A ideia aqui de Pedro é dizer que nós devemos nos humilhar, nos tornar humilhados diante de Deus. Mas veja só que interessante. Ele diz que esse estado de humilhação tem um local e é sob a poderosa mão de Deus. Com qual propósito? Segue o versículo 6 dizendo: para que o próprio Deus, em tempo oportuno, aqui não é uma ideia temporal apenas, não é? Mas é uma ideia de ponto decisivo. Muitas coisas na Escritura utilizam essa palavra, a palavra kairos, não é? A ideia de um momento decisivo, de um ponto final em determinada questão. E aqui também nós podemos crer que o tempo oportuno de Deus nos exaltar pode ser ainda nesta vida, mas se isso não
acontecer neste tempo, nós podemos ter a certeza de que no dia final Ele fará. Nós já ouvimos muito a expressão de alguém que está em tristeza ou em tribulação e um irmão vai consolar e diz: olha, fique tranquilo porque Deus vai te honrar. E essa honra que se diz é a reversão daquela situação, e isso deve ficar visível diante de todos os olhos. Mas nós precisamos ter cuidado com essas expressões. Elas não são erradas, mas nós precisamos ter cuidado, porque o Senhor sim tem poder para nos exaltar, em especial quando nós nos humilhamos sob a sua poderosa mão. Mas, se Ele não fizer nesta época, nós não podemos ficar tristes e nem rejeitá-lo por isso. Ele tem o tempo oportuno. Cabe a Ele, segundo a vontade dEle. Aplicando aos nossos dias, quando é que essa progressão do vírus vai acabar? Será que muitos crentes ainda vão contrair os vírus? Nós temos uma irmã em especial, querida nossa, que está assim com todos os sintomas. E quando nós conversamos com ela essa semana, nós ficamos tristes. Ela é lá de São Paulo. Ficamos entristecidos. Será que o povo de Deus vai fazer número nessas estatísticas? Nós não sabemos. O que nós devemos ter bem claro em nosso coração é que o Senhor Deus, em tempo oportuno, exaltará o seu povo. Esta é a fé em Cristo Jesus que nós devemos depositar em nosso Deus e Pai, humilhando-nos sob a sua mão, para que Ele, no tempo certo, nos exalte. Esta é a ideia, então, de um tempo, um ponto fixo, um ponto decisivo. Assim como Ele determinou o tempo para a manifestação do seu Filho Jesus Cristo, para o testemunho dessa sua obra, da obra do seu Filho, assim como Ele determinou um tempo também para que este Filho subisse aos céus mais uma vez, e Ele também determinou um momento para que o Filho volte e complete e consume a sua obra de redenção. Então, não podemos nos esquecer disso, que o nosso Deus é poderoso. E que nós devemos reconhecer este poder que Ele tem, por meio da ação do Espírito Santo, e nos colocar humildes, dependentes, sob a sua poderosa mão, e crendo que Ele, a seu tempo, nos exaltará. E nós devemos nos humilhar ao Senhor fazendo uma outra ação, há uma ação simultânea aqui no versículo 7. Enquanto nos humilhamos ao Senhor, lançamos sobre Ele toda a nossa ansiedade, o nosso cuidado, a nossa preocupação. E qual a razão para isso? Ele tem cuidado de vós. Meus irmãos, a ideia de Pedro aqui é que o cuidado de Deus é constante, contínuo e ininterrupto. O Senhor Deus está cuidando de nós quando tudo está bem. O Senhor Deus está cuidando de nós quando tudo vai mal. Nós precisamos lembrar disso, ou crer definitivamente nessa verdade bíblica. O Senhor tem cuidado de nós. E é por isso que nós devemos nos colocar dependentes sob a sua mão poderosa, lançando sobre Ele o nosso cuidado, a nossa ansiedade, as nossas preocupações, porque Ele está cuidando de nós o tempo todo. Ele sabe as nossas necessidades. Ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Ele nos criou. Ele sabe quem nós somos. Ele sonda os nossos corações. Ainda a palavra não chegou nem na nossa boca, mas Ele já conhece toda a nossa palavra. Ele tem cuidado do seu povo. Então, meus queridos irmãos, nos lancemos humildes perante a mão poderosa do nosso Deus, para que Ele, no tempo oportuno, nos exalte.
Somente o povo de Deus tem a condição de agir dessa maneira, de nos colocar sob a poderosa mão do Senhor. Porque este é um movimento de humildade. Este é um movimento que não tem espaço para orgulho. E é somente com a operação do Espírito Santo, que regenera, que transforma o nosso coração, é que nós poderemos nos humilhar diante de Deus. E quando nós fazemos isso, meus irmãos, é que nós estamos reconhecendo que não há nada em nossas mãos, não há nenhum recurso nosso próprio para solucionar nossos problemas, nossas tribulações, somente em Deus. Quando nós lemos esse texto, nós podemos ter a certeza de que ele nos ensina que é só quando nós olhamos, contemplamos Deus como sendo a fonte de toda a resolução da nossa vida, de nossos problemas espirituais, é que nós então, reconhecendo que não temos nada para dar, nenhum recurso, nos humilhamos perante a poderosa mão do Senhor. Este texto tem paradoxos interessantes, não é? Ele coloca diante de nós coisas muito interessantes. Note que nós somos ordenados a nos humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. Ele também nos chama a ter uma humilhação abençoadora, a nos humilhar diante deste Deus tão grandioso, pois nós estaremos guardados nesta poderosa mão. Quem é o povo de Deus? O povo de Deus é o povo bem-aventurado, porque é humilde de espírito. É o povo que tem a plena certeza que será exaltado pelo Senhor Jesus Cristo no dia final. Então, o poder de Deus e o cuidado dele se manifestam em nossa humildade e nossa dependência do Senhor. Eu quero, portanto, trazer aqui algumas aplicações interessantes para nós. Sabendo que nós precisamos nos humilhar diante do Senhor e crendo também que Ele é poderoso, onipotente, e que a mão dele poderosa que tem regido todo o universo segundo a sua vontade, nós não precisamos ter medo. Você não precisa ter medo. De nada. O amor de Deus opera em nosso coração pelo seu Espírito Santo. E o apóstolo João diz em uma das suas cartas que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Não tenha medo, medo de doenças, medo com a situação financeira, ou com a situação do futuro. E todas essas aplicações, realmente, como o próprio nome diz, se aplicam ao nosso momento. Não tenha medo, meu querido, de contrair o vírus. Eu estou dizendo isso abertamente na internet, alguém pode me interpretar mal. Eu não quero que nenhum dos meus queridos contraia o vírus. Eu quero que todos cumpram as determinações de saúde. Mas você não pode ter medo. Não quer dizer com isso também que você vai ir à praia, que você vai abraçar e beijar pessoas por aí. Não é isso. Nós precisamos ter cautela, sim. Não podemos ter medo. Porque Deus tem cuidado de nós. O Senhor Deus tem cuidado do seu povo. Não tenha medo da sua situação financeira, se você está sendo muito afetado com essas paralisações. Não tema. Humilhe-se sob a poderosa mão de Deus, sabendo que no tempo que Ele mesmo determinou, Ele te exaltará. Não tema, Deus tem cuidado de você. Não tenha medo com o que vai acontecer no seu emprego. Note algo interessante. Deus abençoou o mundo de uma tal maneira que foi preparando o mundo para este momento. Nós temos recursos agora. Para você trabalhar, você tem como trabalhar de casa. Nós estamos cultuando ao Senhor em nossas casas. E muitas outras coisas, e você já viu durante essa semana. A vida não parou, apesar de estar parada.
E nós precisamos olhar para isso também, para esses recursos, como bênçãos do Senhor, que quando bem utilizadas devem redundar em glória para o seu nome. Nós, todos nós, temos muitas dificuldades, em especial aqueles que estão mais presentemente trabalhando neste momento de crise. Mas nós não podemos temer, porque Deus está conosco. Você deve ter ido ao mercado e viu a situação degradante de desespero no início da semana. Mas agora no final da semana as coisas já estavam mais tranquilas. Mas eu fiquei imaginando quanto desespero naquelas pessoas. Muitos estocando comida. Mas o povo de Deus não precisa ser precavido? Precisa, mas não pode temer. Não pode ceder às inclinações do coração. Meus irmãos, ainda não é o fim. Não é o fim ainda. Ainda não estamos próximos do bendito retorno do Senhor. É bem verdade que o que está acontecendo agora é mais intenso. Traz mais para perto do nosso coração a realidade do retorno bendito e do cumprimento das promessas do próprio Senhor Jesus Cristo nas Escrituras. Mas ainda não é o fim. O poder e o cuidado de Deus também se revelam em nossa vigilância. E eu chamo a sua atenção para os versículos seguintes, do verso 8 ao verso 11. Vamos observar mais uma vez, porque aqui há mais duas exortações. Sede sóbrios e sede vigilantes. A outra exortação está no versículo 9. Resisti-lhe firmes na fé. E aqui estas três expressões de exortação, elas estão ligadas a um evento interessante e é alarmante para nós. Veja só o versículo 8 mais uma vez. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Mas note bem, aqui Pedro não diz que o vírus foi provocado por Satanás, que isso é um demônio que está por aí. O que Pedro nos ensina é que em momentos de tribulação, em momentos de tristeza e de sofrimento, em todo o tempo, Satanás está ao nosso derredor para nos devorar, procurando alguém para nos devorar. Mas sabe de uma coisa consoladora para mim e para você, que nós já lemos no versículo anterior? Enquanto Satanás está rondando os filhos de Deus, Deus tem cuidado de nós. Não há por que temer. Nós somos chamados a estar vigilantes, sóbrios. O diabo, nosso adversário, anda constantemente em derredor como leão, procurando alguém para devorar. Sejamos sóbrios. E veja o versículo 9. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. E aplicando aos nossos últimos dias, isso é muito, muito próprio. Irmãos nossos estão sofrendo com isso em várias regiões do país. E aqui nós também precisamos nos colocar humildes diante de Deus. Não achando que só está acontecendo conosco, que grande injustiça, o que eu vou fazer agora? Não podemos pensar assim. Nós devemos resistir firmes na fé, sendo sóbrios, vigilantes continuamente. Estas coisas estão acontecendo aí pelo mundo. Satanás está procurando alguém para devorar, mas nós temos Deus que tem cuidado de nós. Conosco está o braço forte do Senhor nosso Deus. Maior é o que está em nós do que o que no mundo está. E estas bênçãos vêm ao nosso coração por meio da ação do Espírito Santo. Meus irmãos, fiquemos vigilantes.
Você passou esta semana, a sua rotina mudou, mas não deixe a sua vida devocional. Você agora talvez tenha mais tempo para se organizar. Fique vigilante, ore ao Senhor constantemente. Amplie um pouco os períodos que você tinha de devocional, para que você se aprofunde ainda mais no conhecimento deste Deus Todo-Poderoso que tem cuidado de você. Para que você resista firme na fé às tentativas de Satanás de te devorar. Há muitos de nossos irmãos passando estas coisas por aí. E nós precisamos estar firmes, vigilantes. E Pedro vai encerrando essa sessão dizendo o seguinte: ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Conseguirá levar seus intentos ao fim, porque Deus nos protegerá. O nosso Deus levará, Ele sim levará os seus intentos até o fim, porque Ele é todo poderoso. Ele tem os seus propósitos, que vão se cumprir tempo a tempo, dia após dia. Tudo está sob o controle soberano e sábio do nosso Deus. Inclusive estes momentos conturbados que nós estamos vivendo. Mas o povo de Deus não precisa temer, porque Deus tem cuidado de nós. O Senhor tem cuidado de nós. Devemos nos humilhar sob a mão poderosa de Deus, porque Ele a seu tempo nos exaltará. Não sabemos quanto tempo. Agora, falando mais especificamente dessa nossa situação. Não sabemos quanto tempo. Quanto tempo ainda vai durar esta progressão do vírus? Se as autoridades de saúde vão conseguir, como eles mesmos dizem, achatar a curva. Nós não sabemos. Há alguns que especulam que esse período durará ainda 18 meses. Nós não sabemos. O que nós podemos ter a certeza é que Deus tem cuidado de nós e que a seu tempo Ele nos exaltará. Ele levará a cabo toda esta situação para que o seu nome seja glorificado e nós sejamos abençoados, porque esse é o fim principal da nossa vida, glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre, mesmo em meio a tribulações. O nosso Deus tem cuidado de nós. Os sofrimentos provocam muita tristeza em nós, isso é bem verdade, mas o cuidado de Deus nos aperfeiçoará. O cuidado de Deus nos firmará, o cuidado de Deus nos fortificará e nos fundamentará. Em Deus nós estamos protegidos, somente nele, debaixo das suas asas, nós estamos seguros. Como os salmos dizem, nós devemos habitar no esconderijo do Altíssimo e descansar à sombra do Onipotente. Ele tem cuidado de nós. Por piores que sejam os nossos sofrimentos, em Deus nós seremos aperfeiçoados, firmados, fortificados e fundamentados. E é por isso que nós devemos louvar a este Deus. Porque o domínio dele é pelos séculos e séculos sem fim. É por isso que nós devemos louvar a este Deus maravilhoso. Deus está conduzindo a história com mão poderosa para o louvor da sua eterna glória. Meus queridos irmãos, nestes tempos de tanta conturbação, nós devemos nos humilhar perante a poderosa mão de Deus. Resistir firmes ao diabo, na fé, estando sempre sóbrios, vigilantes nesta fé. A fé em Cristo Jesus. A fé em Deus por meio de Cristo Jesus.
A fé concedida e operada em nosso coração pelo Espírito Santo de Deus. Porque é somente assim que nós poderemos entregar totalmente os nossos cuidados ao Senhor. Nossa ansiedade, seja ela qual for. Crendo que Deus tem cuidado de nós em todos os momentos. É por isso que o poder e o cuidado dele se revelam a nós. Nos momentos em que nós nos humilhamos, nos momentos em que nós reconhecemos nossa dependência dele, e nos momentos em que nós devemos demonstrar vigilância, porque o inimigo quer usar esta situação e procura alguém para devorar. Que não seja nenhum de nós, pois estamos firmados na rocha, que é o nosso Deus. A rocha eterna, que é o nosso Deus. Eu vou encerrar lendo com os irmãos Efésios, capítulo 3, do verso 14 ao versículo 21. Efésios, capítulo 3, do 14 ao 21. Diz assim a palavra do nosso Deus: Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim, habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, há aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Vamos orar. Pai do céu, tem misericórdia do teu povo. Cuida de nós, Senhor. Nós te pedimos humildemente. Ouvimos na tua palavra que o Senhor tem cuidado de nós. E como é bom ouvir isso. Como é consolador, confortador, saber que o Senhor tem cuidado do seu povo. Então, ó Deus, nós somos motivados pela tua palavra a nos colocar diante do teu trono, humildes, totalmente dependentes, suplicando ao Senhor socorro, ó Pai. Socorre-nos, Senhor, da progressão deste vírus, socorre-nos, Senhor, dos males que há no mundo, socorre-nos, Senhor, das tentativas de Satanás, livra-nos, Senhor, de nós mesmos, das nossas inclinações da carne, pecaminosas. Ajuda-nos, Senhor. Tu és todo-poderoso e tem cuidado de nós. Fortalece, ó Deus, o teu povo por meio da tua palavra, para que nós, ó Deus, estejamos sempre sóbrios e vigilantes, para ter condições de resistir às tentativas de Satanás, sabendo que o Senhor, mesmo em meio às tribulações, tem nos fortificado, nos firmado, nos aperfeiçoado. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Nós te louvamos por ouvir a tua voz mais uma vez. E te pedimos que, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor receba as nossas orações e os louvores que entoamos no culto que prestamos ao Senhor hoje. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, que o ensino e as consolações do Espírito Santo estejam sobre todos nós, até a volta daquele em quem cremos e a quem amamos, Jesus Cristo. Amém. Muito bem, meus queridos irmãos, nós chegamos ao final do culto desta noite. Eu queria deixar alguns recados aqui aos irmãos. Nós trabalhamos bastante nesta semana
observando algumas ferramentas para que pudéssemos continuar com as nossas atividades de estudo bíblico, a classe de catecúmenos e também a escola dominical. Nós investimos bastante tempo, não é? Bom, tempo é o que a gente tinha mesmo, mas investimos bastante tempo e conseguimos chegar a algumas ferramentas. Então, gostaria de deixar aqui registrado, né, o aviso de que na quinta-feira nós teremos um estudo bíblico a partir das 8 horas, será colocado tanto aqui no Facebook quanto no YouTube. Não será ao vivo, nós ainda vamos fazer mais uma tentativa, não é? Mas os irmãos serão avisados ao longo da semana se haverá transmissão ao vivo ou não. Certo é que na quinta-feira os irmãos terão disponibilizados um estudo bíblico. Igualmente, os irmãos que estão se preparando para se tornar membros da nossa igreja também serão assistidos. Na semana passada a gente enviou apenas um áudio, mas nessa semana cremos que vamos conseguir enviar também vídeos com slides e tudo mais. Nós temos trabalhado e nos preparado para isso. Então, prepare-se. Ao longo da semana, caso alguma coisa mude ou nós tenhamos uma ampliação das ferramentas também, né? Nós vamos informando os irmãos no nosso grupo, lá do WhatsApp, e aqueles outros também que estão ao nosso redor, que nós também vamos informar esses irmãos. No domingo que vem nós voltamos com a nossa série de pregações em João, o Evangelho segundo João. Então, volte aí a sua leitura em João para que você se atualize e nós vamos seguir com a nossa série de mensagens. Eu gostaria de cumprimentar mais uma vez aqueles que estão nos acompanhando, que não são membros da nossa igreja. Então, se você for de Balneário Camboriú, tem aí uma porta aberta para você, que é a Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui em Balneário Camboriú. Nós ficaremos muito honrados em receber a tua visita, quando possível, não é? Quando a vida voltar ao normal. Então, ao longo desse período, nós vamos nos comunicar sempre por aqui, pelo Facebook, pelas mídias sociais. Deus tem nos abençoado e nós vamos conseguir fazer isso desta maneira. Não há mais nenhum aviso, apenas lembrar aqui com alegria que hoje é aniversário da nossa irmã Neuza. Então, você que ainda não se comunicou com ela, pode ligar até para ela, ainda está cedo. Então, faça ali as felicitações, parabenize, dizendo o quanto você a ama em Cristo Jesus. Isso será também motivador para ela e para a sua família. Meus irmãos, que Deus nos abençoe. Até a nossa próxima transmissão. Que Deus nos guarde. Você pode continuar falando comigo ali pelo WhatsApp, se tiver algum aviso, alguma comunicação, alguma dúvida, você pode me procurar e a gente vai responder, tá bom? Uma boa noite a você e que Deus nos abençoe.